Glória a Deus, 13 anos, que bênção. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Para quem não pôde estar ontem e hoje pela manhã, bem, meu nome é Anderson. Eu sei que eu sou mais bonito pessoalmente do que na foto que estava ali. Mas, bem, nós somos de Recife, fazemos parte da Zion Church Recife. E agora estamos transicionando para uma nova fase, onde Deus está soprando ventos lá para o lado de Maceió, e nós estamos agora assumindo a partir do ano que vem a Zion Church Maceió, a implantação da igreja por lá, e vai ser bem difícil olhar para aquele mar e pensar naquela tribulação, né, naquele sufoco de servir naquele lugar, mas nós estamos muito felizes. Deus, sabe, há muitos anos atrás, não só eu como a minha esposa, nós falamos para o Senhor que nós queríamos viver as promessas dEle, fazer a vontade dEle, e Ele levou a sério o que nós falamos, sabe, e aí nós começamos a viver diversas transições, e hoje nós estamos nessa nova fase. Já temos um grupo de cerca de 50 pessoas em Maceió, e temos feito culto uma vez por mês, e a partir do ano que vem estaremos todos os domingos juntos, e a gente já tem visto Deus fazer grandes coisas. Então, sabe, vocês têm 13 anos de igreja, e nós vamos começar a nossa caminhada em Maceió. Então, sempre que vocês lembrarem, coloquem a gente em oração também, tá bom? Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar hoje uma palavra até em relação a este aniversário de 13 anos. Eu tenho certeza que nesses 13 anos tiveram muitas vitórias, mas também tiveram muitas lutas e muitos desafios, não é verdade? Mas isso faz parte da nossa caminhada com Cristo. Os desafios, eles nos fortalecem, né? Os desafios, eles nos encorajam. Os desafios, eles fortalecem a nossa fé, eles nos levam para novos níveis de conhecimento no Senhor. Porque é interessante, você já reparou que quando as coisas estão caminhando bem, a gente acaba orando menos? Não é verdade? Não tenha vergonha de dizer isso. É verdade. Agora, quando vem a luta, pergunta para a pessoa ao teu lado se ela não ora quando vem a luta. Oh, meu irmão, minha irmã, o que ela ora, o que ela busca o Senhor nas lutas. Mas sabe, a realidade é que Deus não nos chama para viver um evangelho desta forma. Deus nos chama para sermos firmes na nossa convicção e até no nosso posicionamento de oração e de fé. E hoje eu quero compartilhar uma trajetória de um rei, e que eu gosto muito dessa história, e o tema que eu quero falar hoje adorando antes e depois da vitória. Uma das coisas que nós esquecemos muitas vezes é de continuar num lugar de adoração quando a vitória vem. Nós sempre buscamos com intensidade no momento que nós precisamos, mas quando Deus nos dá a vitória, quando Deus, Ele derrama a bênção dEle, Deus, sabe, faz algo sobrenatural, parece que aquele lugar de adoração não existe mais. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 2 Crônicas 20, e assim como eu falei de manhã, eu gosto de ler a Bíblia, e eu gosto de ler a história. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engede. Então Josafá sentiu grande medo,
decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha só que interessante, é bem isso que eu falei. O rei Josafá, ele recebe uma notícia, e uma notícia difícil, uma notícia que uma grande multidão vem contra ele. Só que ele entende que ele não tem condições de vencer aquela grande multidão. E aqui a palavra de Deus diz que ele teve grande medo, em algumas versões dizem que ele teve medo, e ele se põe a orar, ele prega jejum, sobre toda a Judá, ele começa a buscar o Senhor. E sabe uma coisa que muitas vezes a gente precisa desmistificar, é a questão do medo. Quem aqui já sentiu medo? Não tenha vergonha de dizer isso, porque o medo muitas vezes ele tenta vir sobre as nossas vidas. A grande questão é quando nós ficamos aprisionados ao medo, mas o medo ele é normal. Claro que ele precisa ser repreendido, nós temos que nos posicionar no medo, mas nós somos seres humanos, nós estamos suscetíveis a passar por medo. Eu compartilho uma história que eu vivi há alguns anos atrás. Eu recebi um convite, eu fui ministrar lá em Macapá. Tem alguém de Macapá aqui? Pensa um lugar longe, gente, é Macapá, em um lugar quente. Eu lembro que eu estava em Macapá, e era uma igreja pequenininha, sabe aquela igreja que ela dá para a calçada assim, é bem pequenininha. E eu lembro que eu estava pregando, e eu tinha pregado sobre Davi e Golias, e naquele culto, estava uma mulher, que ela era a coronel de Macapá. E quando eu terminei de pregar, ela chegou para mim, ela falou assim: pastor, eu preciso levar o senhor e os pastores da igreja para jantar, porque eu quero compartilhar algo que está acontecendo comigo, e essa palavra de hoje, ela foi muito poderosa, e ela me impulsionou, me encorajou. E aí os pastores falaram: tá bom, vamos com ela, e nós fomos no carro dela. Quando nós entramos no carro, ela virou para mim e falou assim: pastor, então, essa palavra foi tão poderosa para mim, porque eu estou enfrentando gigantes, e para o senhor entender como está difícil a minha situação, eu sou a coronel de Macapá, e eu tenho enfrentado a corrupção nesse lugar, eu tenho enfrentado, diversas situações, e eu estou sendo jurada de morte. E na hora que ela falou isso, a primeira coisa que veio na minha mente e eu aqui nesse carro? Foi a primeira coisa que veio na minha mente. Pensa alguém que ficou com medo, fui eu. E naquele momento eu olhei para ela, e eu fiz aquela famosa pergunta: e o carro da irmã é blindado? E ela falou: não, pastor, deixa eu contar para você o que está acontecendo. Olha só, eu estou sendo jurada de morte. Eu tenho uma pistola dentro do meu porta-luvas, eu tenho uma pistola dentro da minha bolsa, eu tenho uma espingarda no porta-mala. E eu novamente pensando: eu aqui nesse carro. Pensa alguém que orou, fui eu. E eu comecei a orar, e eu comecei a pensar na minha esposa, nos meus filhos, uma mulher que estava passando por uma situação onde o risco de vida era grande. E eu lembro que eu comecei a orar, e eu comecei a pedir: Senhor, que aquele lugar que ela vai nos levar para jantar, que ele esteja cheio, porque se estiver vazio, já vai estar fácil para matarem a gente e ninguém perceber. Então eu comecei a clamar, eu comecei a orar. Por quê? Porque eu não queria ficar nessa situação. E aqui o rei Josafá, ele começa a orar, porque ele entende que a situação está difícil, ele também está numa situação de ser jurado de morte. Só que ele não fica aprisionado ao medo, e ele se põe a orar e jejuar. E o mais lindo de tudo, é que ele não faz isso sozinho. Aqui a palavra de Deus diz que todo o povo congregou ali para orar e para jejuar junto com ele. E uma coisa que eu percebo aqui nessa trajetória do rei Josafá, que é uma trajetória de vitória nessa história aqui, é que ela não começa de qualquer forma. Assim que ele recebe uma notícia, ele entende
que é importante se colocar em oração e em jejum. Em oração, porque ele entendeu que havia um reinado que era muito acima do reinado dele, o reinado celestial. E sabe, ele se coloca em jejum, por quê? Porque ele precisava matar a sua carne, ele precisava estar sensível, buscar o Senhor, para que o Senhor pudesse falar, ele pudesse ouvir, assim como nós cantamos aqui, não foi? Só quero te ouvir. Muitas vezes nós precisamos parar, nós precisamos buscar a presença de Deus, acalmar a nossa alma, acalmar as vozes, calar as vozes que ficam gritando, para que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para direcionar as nossas vidas. E naquele momento, ele faz isso com toda a Judá, porque eles estavam buscando o Senhor, porque eles queriam uma direção de Deus. E aqui continua, lá no versículo 5, durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Senhor, Deus de nossos pais, não é tu, Deus, que habitas soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Senhor, não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Senhor. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo, ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer. Olha o que ele diz aqui: contudo, os nossos olhos estão postos em ti. Eu acho lindíssima essa oração do rei Josafá, porque ele era um rei, ele tinha um reinado, ele tinha pessoas que o serviam, eu acredito que ele tinha soldados, mas no momento que ele recebe aquela notícia, a primeira coisa que ele começa a fazer diante daquela notícia é buscar o Senhor, orar, jejuar, para ter sensibilidade, mas naquele momento ele também começa a trazer diante do povo quem o Senhor é, a grandeza do Senhor. Ele começa a orar e sabe, honrar a presença de Deus, declarando os feitos de Deus. E uma das coisas que eu acredito que está na grande vitória do rei Josafá, não é apenas a oração e o jejum, mas é a vulnerabilidade do coração do rei Josafá. Sabe aonde eu entendo que o rei Josafá ganhou esta batalha? Neste final de oração, onde ele diz assim, volta ali o texto, por gentileza. Eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. Aqui nós vemos um rei que ele se coloca vulnerável na presença de Deus, ele é real na presença de Deus. Ele não é um rei arrogante, ao ponto de querer enfrentar aqueles inimigos, sabe, por sua própria força,
colocando um monte de pessoas em risco, mas ele entende que ele não tem condições, e ele se coloca como alguém vulnerável na presença de Deus. E aqui está um grande detalhe: muitas vezes nós queremos enfrentar as situações pelas nossas próprias forças, e nós achamos que nós não podemos nos colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de dependência. Esta oração dele: eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Este é um lugar de dependência. Você quer vencer uma batalha, meu irmão, minha irmã? Se coloque num lugar de dependência no Senhor. Nós temos a tendência de não querer expor as nossas feridas. Nós temos a tendência de não expor diante do Senhor muitas vezes as nossas fraquezas. E eu não estou falando que você é fraco, mas tem coisas que nós não sabemos como lidar, e nós precisamos aprender com o Senhor. E nós temos que ser reais. Sabe uma coisa que eu falo quando eu vou ministrar sobre adoração, é que quando eu não tenho nada para oferecer, é onde eu tenho tudo para oferecer. Quando você não tem nada mais teu para oferecer, é o momento onde o Senhor, Ele olha para você e Ele fala assim: que bom que você não está tentando mais fazer pelas tuas próprias forças, que bom que você está vulnerável na minha presença, porque agora você está dando liberdade para eu poder vir com a minha graça, com a minha bondade, com o meu senhorio, e eu fazer alguma coisa por você. E aqui, esse texto para mim é incrível, assim, é lindo, porque o rei Josafá, ele rasga o seu coração na presença de Deus, e ele entende a sua condição. Eu gosto de andar de skate, e eu gosto de andar com os meus filhos, e eu lembro que quando eles eram pequenininhos, e nós fomos em uma pista de skate, e eles estavam aprendendo a andar lá a gente chama de bowl, e naquele momento eu fiquei todo o pai, né, querendo mostrar para o filho que anda de skate. E aí eu falei para eles assim: deixa o papai mostrar como que desce a rampa. E eu estava com uma camiseta, assim, uma camiseta manga comprida, né, e eu tinha puxado aquela camiseta, e aí eu coloquei o skate assim na rampa, e na hora que eu fui descer, eu tomei um capote, e na hora que eu tomei aquele tombo, eu só escutei os meus filhos fazendo assim, ó: doeu, hein, pai? E naquele momento eu olhei para eles e falei: não, papai está bem, não doeu nada. Na verdade eu estava com um ralado aqui no cotovelo. E aí o que eu fiz? Peguei a minha manga, puxei. Por quê? Porque eu não queria mostrar para eles que eu estava ferido, que eu tinha me machucado. E muitas vezes nós somos assim, nós escondemos as nossas feridas, nós escondemos as nossas fragilidades, mas o Senhor nos pede que nós sejamos verdadeiros diante dEle. E aqui o rei Josafá, ele é verdadeiro. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, adoração, na verdade adoração é a tua verdade. Já teve momentos de eu estar em cima de um púlpito, de um altar como esse, e eu não estar bem. Já teve momentos de eu estar com o violão aqui, e a minha oração ser: Deus, eu não queria estar aqui hoje. Deus, hoje eu não estava preparado para estar aqui. E sabe, chegou ao Senhor como adoração, porque era a minha verdade. E foram dos momentos que eu desfrutei da presença de Deus como nunca antes, porque o Senhor encontrou em mim um lugar de vulnerabilidade. Está entendendo? Vocês estão tão sérios, gente. E olha só, continuando, versículo 13: e todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé buscando o Senhor. Então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção todo Judá, e vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão que se dirige contra vocês,
porquanto esta luta não é vossa, mas de Deus. Olha que lindo, ali o profeta Jaziel trazendo algo da parte de Deus ali para o rei Josafá. Mas o interessante é que no versículo 16, continua uma direção sobre ele, dizendo assim: amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados e observai o livramento do Senhor, que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois, nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Olha que lindo, e olha como o Senhor, de manhã eu estava falando sobre o Senhor, Ele nunca nos deixa num lugar de conforto. O Senhor, Ele sempre vai nos impulsionar para que a nossa fé, ela aumente, para que nós sempre venhamos dar passos de fé, e quando nós olharmos para trás, nós vamos ver o quanto o Senhor nos ajudou a construirmos. Lá em Filipenses, a palavra de Deus diz: deixando as coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão à minha frente, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Olha só o que acontece aqui. O rei Josafá, ele fez aquela oração, eles tiveram aquele tempo de jejum, ele foi vulnerável na presença de Deus. De repente, Deus levanta ali o profeta Jaziel, e ele começa a trazer uma palavra, ali dizendo para ele que ele não vai ter que lutar, porque aquela luta não era dele, mas era do Senhor. Mas ele diz assim: mas amanhã vocês descerão até o lugar do confronto. Ué, o Senhor não falou que essa luta era dele, que eu não ia precisar guerrear? Por que eu tenho que ir para o lugar do confronto? O que está escrito em Hebreus 11:1? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Sabe o que o Senhor estava fazendo ali com Josafá e todo o povo? Vocês vão exercitar a sua fé agora. É muito cômodo nós orarmos por situações, nós clamarmos por situações, é muito cômodo, e nós sentarmos e entendermos: Deus vai cuidar, Deus vai prover, Deus vai fazer. Não, você precisa se posicionar. E seria muito cômodo para o rei Josafá ouvir isso: essa guerra não é sua, não se preocupe, o Senhor vai lutar a seu favor, essa guerra é do Senhor. É muito cômodo ouvir isso, sentar no sofá e simplesmente descansar e esperar a vitória acontecer. O Senhor fala para ele: não, você também vai ter que dar passo de fé, você vai até o lugar do confronto, porque aos teus olhos naturais você não está vendo nada, mas eu vou te ensinar nesse processo a você começar a visualizar a tua vitória com os teus olhos da fé. Você vai precisar sair de um lugar de comodidade, e você vai precisar caminhar para que você possa contemplar aquilo que eu estou fazendo. Sabe, isso é muito poderoso. Trazendo aqui uma realidade, o Gu e aqui a Thaís, a Maria Alice, a guerreirona, está lá na UTI, né? Seria muito cômodo eles ouvirem: glória a Deus, o Senhor está guardando a Maria Alice, o Senhor acampou os anjos lá ao redor dela, ela está sendo cuidada pelo Senhor. É muito bom ouvir isso, e eles ficarem simplesmente sentados e esperando ela sair daquela UTI. Mas todos os dias, eles saem, eles entram naquela UTI. Por quê? Porque eles querem contemplar, eles vão contemplar os feitos do Senhor, para que eles possam olhar para Maria Alice, e eles verem aquela situação, mas eles poderem já, com os olhos da fé, eles entenderem: o Senhor está aqui, o Senhor está junto conosco, nós vamos celebrar a vitória que o Senhor já nos deu. Mas eu não posso ficar na minha casa, eu não posso ficar assistindo Netflix, eu não posso ficar namorando, eu tenho que ir lá, eu tenho que olhar para ela todos os dias, eu tenho que declarar a palavra de Deus sobre ela, eu tenho que pegar ela no colinho, eu tenho que orar com ela. Por quê? Porque eu tenho que permanecer nesse lugar de convicção inabalável, de fé inabalável. Eu tenho que continuar nesse lugar de que eu sei que o Senhor já me deu a vitória, mas eu quero ir com Ele, eu quero, celebrar todos os dias, eu quero ter um testemunho todos os dias. Amém?
Sabe, não importa a tua luta agora, meu irmão, sabe, tenha um testemunho todos os dias, até você chegar nessa vitória. Não pare, não olhe para trás, continua, dê um passo, sabe, um passo de cada vez, mas em fé. Ali o Senhor está falando através de Aziel, amanhã vocês vão ao lugar do confronto, sabe por quê? Para também nós não ficarmos num lugar de lamentação. Será que vai acontecer mesmo? Será que o Senhor vai me dar vitória? Será que essa multidão aí que vem contra mim, será que o Senhor está à frente disso? O Senhor não vai te deixar nesse lugar, você vai ter que ir até o lugar do confronto. O que o Senhor diz lá em Josué 1, Ele fala para Josué, Josué, o tempo de Moisés já foi, passa esse Jordão, o que era de Moisés, agora eu tenho algo para você. E aí ele fala, ser forte e corajoso, onde pisar a planta dos teus pés eu te darei. O Senhor está dizendo para você hoje, 13 anos de igreja Shalom, e Ele continua dizendo, ser forte e corajoso. E sabe, batalhas virão, mas junto com elas virão as vitórias. Mas o Senhor está dizendo hoje, permaneça nesse lugar de fé, permaneça nesse lugar de oração, de jejum. Hoje foi tão bonito de manhã, quando a irmã foi abrir aqui o culto, ela estava falando, olha, hoje nós estamos entregando o jejum, e vocês puderam tomar ali o suco de uva, que representa o sangue, ter uma ceia antes de entrar aqui, não é isso? Né? Puderam ali pegar do suco e do pão, teve o pão ou só o suco, mas representando o sangue. Mas por quê? Porque estava sendo entregue um jejum, e aqui o Senhor, Ele continua dizendo, não pare com isso, permaneça nesse lugar de orar e de jejuar, permaneça nesse lugar de buscar a presença dEle, para estarem sensíveis àquilo que Ele quer falar e direcionar, porque virão lutas, mas junto com elas virão as vitórias. E sabe, vocês vão poder contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Amém. E aqui continuando, versículo 18. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante o Senhor, e começaram a louvar e a adorar ao Senhor. Olha que lindo, olha o posicionamento. Entenda, meu irmão, que a vitória ainda eles não contemplaram. Eu não sei se você percebeu isso, mas eles ainda estão numa trajetória até a vitória. E olha o que eles já fizeram na presença do Senhor, olha o que eles já desfrutaram dali, da presença do Senhor. E aqui, o que eles fazem? Eles começam ali, o rei Josafá, ele se ajoelhou com o rosto rente ao chão, todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante o Senhor, e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Meu irmão, antes da vitória, eles oraram e jejuaram. Antes da vitória, eles tiveram uma palavra profética, e eles foram impulsionados a dar um passo de fé. Antes da vitória, eles se prostraram ao chão com o rosto em terra e adoraram o Senhor. A vitória ainda nem aconteceu, mas o coração deles permaneceu no lugar certo. E aqui continuando, 19, os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas no Senhor, o vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos o quê? De trajes sagrados.
Aqui, meu irmão, tem um ponto muito importante: não há vitórias com vestes sujas. Não há vitórias com vestes sujas. Sabe, muitas vezes nós queremos que o Senhor Ele venha suprir a nossa casa, a nossa necessidade, nós queremos fechar grandes negócios, mas as nossas vestes estão sujas, sujas de corrupção, sujas de pecado, sujas de mentira, sujas de palavras, sabe, palavras torpes. A tua linguagem dentro da igreja é uma, fora da igreja é outra, vestes sujas. E eu não estou querendo ser duro aqui, mas tem coisas que a gente precisa trazer, que olha o que acontece, eles estavam à frente da batalha com vestes sagradas, vestes limpas, ornados, e muitas vezes, nós queremos a vitória, mas nós não queremos consertar coisas na nossa vida, e o Senhor, Ele está dizendo para você hoje: você quer viver vitórias? Então limpa as suas vestes, lava as suas vestes. Se há algo que você precisa se arrepender nesta noite, já faça isso, meu irmão, minha irmã. Se há algum posicionamento que você tem vivido, que você sabe que é errado, já abre mão disso, já coloca na presença de Deus, já se arrepende disso, e já sai daqui com um novo posicionamento. É necessário nós vivermos um cristianismo real, verdadeiro, genuíno. Porque é muito fácil nós nos assentarmos aqui nessa poltrona, ouvirmos uma palavra e falarmos glória a Deus, e sairmos daqui e permanecermos sujando as nossas vestes. E aí nós achamos que o Senhor vai nos dar uma vitória, nós achamos que a nossa oração vai ser ouvida, e o Senhor primeiro Ele está esperando: peraí, você não está verdadeiro na minha presença. Que cristianismo você está vivendo? Olha as tuas vestes. Vocês ficaram tão quietos? Mas precisa haver arrependimento, precisa haver renúncias. Sabe, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, na verdade eu estava namorando com uma menina, e eu vivi uma vida completamente mundana. Eu entreguei minha vida a Jesus com 17 anos, e nós estávamos namorando já há 3 anos, e era um namoro completamente mundano. E eu lembro que quando eu tive esse novo nascimento, entreguei minha vida a Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, e algo começou a acontecer dentro de mim. O Senhor começou a lavar as vestes, a limpar as vestes, e me levar para um lugar de arrependimento, de começar a buscar um lugar de santidade. E eu lembro que eu fui me encontrar com ela, e eu ouvi o Espírito Santo me fazendo uma pergunta: aonde você me levará hoje? E naquele momento eu não entendia muito, e eu estive com ela, e depois, numa segunda vez que eu fui me encontrar com ela, o Espírito Santo voltou a me perguntar: aonde você me levará hoje? E chegou uma terceira vez que eu entendi que aquele namoro, ele era completamente fora daquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Ela não queria estar comigo nos caminhos do Senhor, ela não queria estar na igreja, ela não queria saber de Jesus. E quando eu fui me encontrar com ela a terceira vez, eu ouvi novamente o Senhor dizendo: aonde você vai me levar hoje? E a minha resposta nessa terceira vez foi: Senhor, eu vou te levar para um lugar aonde hoje eu vou dar um basta, aonde eu vou dar um basta naquilo que está errado, porque eu quero ter um novo caminhar com o Senhor. E aí foi onde eu precisei acabar com aquele namoro, eu precisei renunciar àquela vida que eu estava tendo. E o Senhor me deu uma esposa lindíssima, filhos, 19 anos que nós estamos casados. O Senhor curou meu coração de tantas coisas, e eu entendo que não há vitórias com vestes sujas. Fala para a pessoa ao teu lado: não há vitórias com vestes sujas.
Vamos lá no 21 de novo. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, olha isso, eles estavam caminhando rumo à vitória, e eles não deixaram de ter um coração cheio de gratidão. Quando começaram a cantar, versículo 22, e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe, e os guerreiros do Monte Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do Monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Olha só, houve uma confusão entre os inimigos, e eles começaram a lutar entre si, e eles começaram a matar um ao outro. Então a palavra que o Senhor havia trazido através de Jaaziel, dizendo: esta luta não é sua, é de Deus, você precisa apenas crer, começou a acontecer aqui. Mas entenda que o Senhor também os levou para uma jornada, para entender aonde estava o coração deles, e Ele começou a dizer: olha, vai até o lugar do confronto, e eles foram, mas eles foram com tanta gratidão, eles foram em adoração, eles foram em jejum e oração, eles foram, sabe, com o coração rendido na presença de Deus, e eles foram com uma fé inabalável, continuaram confiando no Senhor, na sua palavra. E aqui a palavra de Deus diz lá no 24, eu já estou terminando, gente. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres. Viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esses despojos de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. No 4º dia, eles se reuniram no vale Bereá, vale chamado Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto o Senhor os abençoara com plenitude de alegria, e dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Glória a Deus. Você percebeu aqui que eles permaneceram antes da vitória na presença de Deus, e depois que a vitória veio, e eles puderam ter os despojos da guerra, eles continuaram na presença de Deus. E olha aqui o que o texto está falando, no 27, mais tarde, ainda sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto o Senhor os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. 28, entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa do Senhor, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia guerreado contra os inimigos de Israel. Olha que interessante aqui, eles continuaram reconhecendo que aquela vitória veio através do Senhor, como o Senhor havia guerreado e havia dado a vitória a eles. Em nenhum momento eles se colocaram como a vitória foi nossa, não, a vitória foi do Senhor. Eles permaneceram nesse lugar de adoração, de reconhecimento, é o Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E olha que lindo. Voltando aqui o 28, entraram na cidade de Jerusalém, se dirigiram à casa do Senhor, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas.
O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor, como Yahvé, havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Sabe, eu trouxe essa palavra porque são 13 anos. Eu sei que são 13 anos de busca, eu sei que são 13 anos de lutas, eu sei que são 13 anos que o Senhor deu vitórias, e eu sinto que este último texto aqui, eu sinto esta palavra sobre a igreja Shalom. O reinado desta igreja, ele transcorrerá em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Amém. Sabe, eu quero declarar isso sobre este lugar: paz em todas as fronteiras desta terra, deste lugar, da tua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé. Fecha os teus olhos. Eu quero, antes de orar com você, eu só quero convidar você a ter um momento de colocar o teu coração na presença de Deus. Talvez você esteja aqui vivendo algumas lutas. Talvez você esteja aqui, você já teve algumas vitórias, você acabou de ter alguma vitória. Mas eu quero que nesta noite você coloque o teu coração diante do Senhor e analise qual foi o meu processo no meio dessas circunstâncias. Qual foi o meu posicionamento e o meu coração diante das situações que eu enfrentei e que eu venci? Aonde o meu coração permaneceu quando o Senhor me concedeu a vitória? Porque nessa noite o Senhor está nos ensinando que através do rei Josafá e o povo de Judá, a vitória ela acontece quando o nosso coração ele está disposto a estar na presença de Deus e a viver a vontade de Deus. E quando nós vivemos isso, o Senhor traz paz às fronteiras da nossa terra. O temor do Senhor vem sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor, eu oro por cada vida aqui, por cada coração, por cada família. E Senhor, eu oro para que realmente o temor do Senhor seja evidente sobre cada um aqui, Senhor. Senhor, eu oro, independente do que eles estão passando, eu peço agora, Deus, primeiro, toca o coração de cada um aqui, para que o coração deles esteja completamente rendido ao Senhor. Senhor, que o Senhor não seja apenas a busca por aquilo que nós queremos receber, mas o Senhor seja a busca, porque nós amamos o Senhor, e nós entendemos que tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Ti. Senhor, eu oro, para que realmente haja um posicionamento, de oração, de fé, de ousadia no Espírito, que haja um posicionamento, de um cristianismo real, verdadeiro, sincero na Tua presença. Senhor, se há aqui pessoas que precisam limpar as suas vestes, Senhor, eu peço, Espírito Santo, toca agora os corações. Espírito Santo, traz agora constrangimento. Vem, Espírito Santo, leva-nos a este posicionamento, que talvez seja um posicionamento de ousadia e de coragem, mas que o Senhor encontre isso em cada um de nós nesta noite. Que nós não venhamos nos colocar apenas na Tua presença, Senhor, buscando as bênçãos, e não querer viver os processos. Senhor, leva-nos
a este processo de fé, de coragem, mas de vitória. Senhor, eu oro e eu peço, guarda o coração de cada um aqui na Tua presença, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Lava-nos, Senhor, através do Teu sangue. Se você tem que pedir perdão de algo, meu irmão, minha irmã, faça isso agora. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, nesta noite. Nessa noite nós deixaremos as vestes sujas aqui, Senhor. É uma noite onde nós sairemos daqui lavados e remidos pelo Teu sangue. Senhor, todo espírito de incredulidade, todo medo que tem tentado permanecer e prevalecer sobre os corações, nós declaramos banido agora em nome de Jesus. Eu declaro força e coragem. Eu declaro que onde você pisar com a planta dos teus pés, o Senhor te dará. Ser forte e corajoso. Mas que a palavra do Senhor, ela nunca deixe de estar na tua mente, no teu coração. Senhor, eu oro por esses 13 anos de Igreja Shalom. Obrigado pelos pastores, pelos líderes deste lugar. Senhor, eu peço, reveste-os ainda mais com a tua unção, com óleo de alegria. Renova as forças. Revela, Senhor, os segredos do teu coração. Leva este lugar a ser evidenciado, porque aqui o Evangelho ele é vivido com verdade, com entrega. Senhor, nós declaramos que todos os inimigos que se levantem, eles se levantarão para cair. Assim como nós cantamos, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Como está escrito na tua palavra no Salmos 27. Senhor, eu oro por este lugar, que esses 13 anos, Senhor, seja apenas o início de uma trajetória de bênçãos, de vitória, de busca pela tua presença, de intensidade na tua presença. E eu oro, Senhor, e eu peço que haja, Senhor, um novo tempo de um derramado do teu Espírito sobre este lugar. Um lugar profético, um lugar das revelações do céu, um lugar onde as curas, os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas acontecerão de uma forma plena e evidente. Senhor, eu oro por renovo de mente. Eu declaro a mente de Cristo sobre este lugar, sobre as vidas. Senhor, toda mornidão, toda frieza, toda dureza de coração, nós declaramos agora sendo trocado, sendo agora cheio do Espírito Santo. Senhor, nós oramos por valentes, homens e mulheres que não têm do que se envergonhar. Assim como o rei Saul, no momento que ele estava ali com o espírito maligno o atormentando, e ele falou para os soldados: procurem alguém que possa vir aqui me aliviar dessa tormenta. Assim como eles disseram: nós conhecemos um homem, que ele é de boa aparência, sisudo em palavras, mas o mais lindo é que o Senhor é com ele. Senhor, eu oro
para que o Senhor encontre em cada um de nós aqui essas pessoas na qual elas vão ser chamadas nos lugares para orar. Senhor, uma igreja, a igreja Shalom, sendo uma igreja chamada nos leitos de hospitais, nas casas de recuperação, nos lares, nas escolas, nas faculdades, na rua. Eles vão ser chamados porque o que vai ser referencial na vida deles é: o Senhor é com eles. Senhor, eu oro para que a tua unção ela seja renovada a cada dia, e que em nome de Jesus o Senhor nunca encontre neles pessoas indispostas, indisponíveis para o Senhor. Mais uma vez eu oro, Senhor, levanta-os como homens e mulheres que manejam bem a tua palavra, a palavra da verdade, que são fortes, corajosos, que não se atemorizam com as más notícias, e que o Senhor é com eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Pastor